Olha, e que o café de chaleira bem servido, esse aí que a gente viu na reportagem, ele é de encher os olhos, né? Vamos combinar que a culinária gaúcha é de dar água na boca, do churrasco ao carreteiro, do sagu com creme à cuca. A gente quer saber o seguinte: como aproveitar esses alimentos tão saborosos e ainda assim manter o corpo saudável. Bom, quem vai conversar com a gente a partir de agora é a nutricionista, coordenadora do curso de nutrição aqui da UPF, professora Valéria Hartmann. Seja bem-vinda. Também está com água na boca dessas maravilhas aí, professora. Com certeza. O café de chaleira, ele é uma tradição, né, do Rio Grande do Sul, e acho que é um momento muito legal das pessoas se encontrarem, se reunirem e comemorar, né? Ele tem uma história, né, por trás disso que é muito legal também, né? Pois é, agora com relação à história, quando esse cardápio foi criado muito tempo atrás, era porque o gaúcho fazia basicamente uma refeição no dia, né? Exato. Então, a gente tem que levar em conta também a rotina que se tem hoje com tanto fast food, por exemplo. Exato. Hoje em dia as pessoas não comem uma vez por dia, né? Na verdade, as refeições são de 3 a 5 refeições por dia, normalmente, né? Claro, cada um é diferente, mas não se tem mais necessidade de um consumo tão exagerado assim, né? Então, e a gente poder ver que o café de chaleira tem muitas opções, né? Elas são bem diversificadas e todas elas são bem calóricas, né? Então, isso porque a gente tem ali um bolinho frito, a gente tem açúcar, né, no meio disso, né? Tem o feijão, né, o revirado de feijão. Então tem vários alimentos ali que eles são todos eles bem calóricos, né? Então são alimentos interessantes, importantes na nossa alimentação, e o próprio momento de festejar ele é muito legal, né? Eu diria para as pessoas que bom, aproveitem, né? Mas não exagerem. Essa parte é difícil, não é? Mas está aqui a nutricionista para recomendar, né? Exatamente. Vale muito pela confraternização, mas o cuidado com aquilo que está sendo colocado dentro do prato. Exato. E é uma refeição do dia, né? Então, obviamente, as demais deverão ser um pouquinho mais cuidadosas nesse sentido, para evitar que as pessoas também adquiram doenças que vêm decorrentes da alimentação. Quem resolver, né, se empolgar no café de chaleira sai praticamente almoçado de lá, porque é realmente uma alimentação que sustenta boas horas aí pela frente. Sim, a pessoa se empolga porque está com amigos, né? Porque está num momento festivo e tem isso, né? Mas o cuidado realmente deve ser no depois, né? Então, se ali você aproveitou bastante, então o ideal é que depois se cuide um pouco, né? Até porque ao meio-dia tem muitas vezes o carreteiro, à noite tem um churrasco. Aliás, a carne assada é uma outra tradição, não só de setembro, para nós gaúchos o ano todo. A carne na brasa também precisa ser consumida com cuidado. Exato, né? A carne, ela é um alimento muito presente na alimentação do gaúcho, né? A gente sabe que nós somos o povo que mais come carne. E ela também, além de ela ter, né, tem esse lado positivo dela, de ser um alimento que tem proteínas boas, né, que o nosso corpo precisa. Ela tem vários nutrientes, nós temos o ferro, nós temos vitamina B12, nós temos vitaminas do complexo B e vários minerais. Existe o outro lado do excesso, né? Então a gente precisa aproveitar o que a carne tem de bom, mas a gente também precisa cuidar, porque o excesso dela traz consequências nocivas, né? Tem consequências para a saúde, relacionados ao câncer, né? E o próprio excesso do consumo alimentar, ele também traz como consequência o excesso de peso, a obesidade, que a gente sabe que historicamente está crescendo muito, né, no Brasil e no Rio Grande do Sul também. A questão da forma com que ela é feita também interfere, o fato de ser assada na brasa? Com certeza, né? O fato de ser assada na brasa, o fato dela ser tostada, né? Então, quanto mais ela tiver queimada, por exemplo, aumenta o risco do câncer. Então, esse é um cuidado bem importante no preparo da carne, que ela não deve ficar tão tostada por fora, né? Infelizmente, o povo gaúcho não está entre aquela população do país com o peso em dia, né? A gente tem aqui também um número de pessoas com sobrepeso e com obesidade
bastante interessante. Isso, com certeza. E nesses momentos a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa conversar e ter claro assim que eu tenho muita comida aqui, mas eu preciso comer com moderação. Então, esse cuidado é bem importante, não se empolgar com essa alimentação e ter os cuidados. A gente sabe que o excesso de carne, o excesso de alimentos que são altamente calóricos, eles vêm normalmente de uma restrição de alimentos mais saudáveis, né? Que seriam as hortaliças, as verduras, as frutas, que precisam fazer parte do dia a dia, né? Em nenhum momento aqui, professora Valéria, a gente está falando no aspecto estético, nós estamos falando única e exclusivamente de saúde. Isso. O sobrepeso é sinal de problemas futuros na saúde, é importante buscar um nutricionista antes que o problema se torne maior. Exato. O excesso, o exagero no consumo alimentar ou a inadequação, então ele pode ser inadequado, não tão exagerado, mas inadequado, ele traz consequências para a saúde. A obesidade é uma das consequências. A gente tem diabetes, problemas cardiovasculares, a gente tem uma série de complicações que vêm decorrentes desse excesso alimentar. Então, cabe, assim, um cuidado bem importante na alimentação, as pessoas prestarem atenção naquilo que elas estão comendo e na forma como elas consomem os alimentos, né? E em caso de não conseguir se cuidar, de sentir que não está conseguindo dar conta, o nutricionista é o profissional que pode estar ajudando nesse sentido, né? Para que a pessoa consiga organizar a sua alimentação no dia a dia e consiga prevenir as doenças. Bom, o recado está dado, é para todo mundo aproveitar os festejos Farroupilha sem exageros. Exatamente. Professora, muitíssimo obrigada, um bom final de semana. Obrigada. Obrigada. Bom fim de semana.